sobre a perspectiva decolonial, né, que é um assunto que eu venho estudando aí nos últimos 2, 3 anos e me interessando bastante. Uma grande referência, tive a oportunidade de fazer um curso sobre esse livro, Uma Ecologia Decolonial, do Malcolm Ferdinand. Muito bom, assim, pouco conhecido ainda, mas merece uma atenção especial. E o clássico, né, Boaventura dos Santos Souza, que já traz essa perspectiva há mais tempo. Esse aqui é um livrinho bem simplesinho, bem simples para ler, mas com conceitos e entendimentos bem profundos. No campo dos sítios naturais sagrados, a maior parte das minhas referências são digitais. Esse aqui foi um que eu recebi de presente sobre os sítios naturais sagrados da Ásia. Aqui no Brasil tem referências sobre cavernas relacionadas com a realização de rituais e diferentes tradições religiosas. Eu gosto também, né, esse aqui são 2 livros também que eu ganhei de presente, um sobre montanhas sagradas, não é sobre o contexto brasileiro, mas traz algumas informações importantes, e esse aqui sobre pedras e monumentos, pirâmides, templos, que não são exatamente sítios naturais sagrados, mas também trazem entendimentos bem interessantes para esse contexto todo da sacralidade envolvendo as paisagens. Os monumentos de pedra são um assunto à parte dentro do estudo dos sítios naturais sagrados, né? Não é minha área de especialidade. São sítios, alguns são sítios arqueológicos, outros não, mas a gente tem a diversidade de pedras, né, relacionadas com pinturas rupestres, com iconografias de povos antigos e também os monumentos megalíticos. Aqui em Santa Catarina tem um trabalho muito bonito feito pelo Ademir Ramos, Divino Gênese, sobre os monumentos megalíticos da ilha de Santa Catarina, e também o Keller Lucas, que tem estudos em diferentes regiões desse estado. Esse aqui é na Praia do Rosa, esse aqui é em Garopaba. Nas Trilhas do Sagrado, a produção da Renise Rosendahl, da Geografia Cultural e da Geografia das Religiões. E eu fui coletando histórias também de lugares onde eu trabalhei, de lugares por onde eu passei. Aqui tem 2 livros sobre o Parque Nacional do Aparados da Serra, com histórias que se passam na região desses parques. Esse chama Travessia e esse chama Pirambeira, que fala das lendas e dos mitos também lá da região. Esses 2 livros aqui são do Jackson Lima, um dos primeiros autores aqui no Brasil a caracterizar, né, as Cataratas do Iguaçu como um lugar sagrado e também trazer essa discussão dos elementos da paisagem que possuem significados espirituais e que podem ser considerados chakras da terra aqui no nosso país e também os distribuídos ao redor do mundo. Aqui ele aborda a importância das cataratas para diversas religiões e são referências muito importantes e pioneiras nesse debate aqui no Brasil. Esses 2 aqui são sobre a ilha de Fernando de Noronha, uma ilha cercada de lendas por todos os lados, com uma história incrível, né, de ilha maldita ao paraíso e uma série de fatos pitorescos. Tem vários outros livros sobre essa ilha, né, que para além da questão de um paraíso ecológico tem uma história muito cativante. São Tomé das Letras, que também, né, é uma referência aqui no Brasil sobre essa questão de espiritualidade, misticismo associado às paisagens. A Pedra do Baú, outro lugar também envolto em várias lendas, em vários mistérios. Esse livro aqui, já antigo, é sobre o Parque Nacional da Tijuca, mas ele tem um capítulo específico sobre a questão dos mitos e das lendas envolvendo essa floresta, e também uma abordagem da história relacionada com o parque, que não é a historiografia convencional que a gente vê nos documentos mais comumente, é uma abordagem realmente do valor histórico dos elementos que estão dentro do parque em si. Então ele tem uns diferenciais, né, na sua abordagem. Esse aqui é um livro sobre árvores sagradas,
muito legal também. Esse aqui já é mais um livro etnográfico, O Desejo dos Outros, sobre os sonhos Yanomami, é fruto de um trabalho de pesquisa. Esses dois livros são romances que expandem as fronteiras da arte literária e eles trazem uma série de argumentos antropológicos também, culturais, que nos ajudam a compreender a perspectiva, aqui no caso de povos quilombolas, Ao Avesso da Pele, Jefferson Tenório, e esse aqui, O Som do Rugido da Onça, sobre a perspectiva indígena. E eu também tenho um interesse especial, né, pelos livros e pelas publicações que retratam a presença e o modo de vida de populações tradicionais dentro de unidades de conservação. Esse aqui foi um dos primeiros que eu tive conhecimento, do Álvaro D'Antona, e ele motivou a minha ida para o Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses. Foi minha primeira lotação quando eu passei no concurso do IBAMA, lá em 2002. Foi muito influenciada por esse livro que fala da relação das comunidades tradicionais que vivem dentro do parque, nessa área, com os ciclos ecológicos, né, da natureza, os ciclos das estações e também os usos e as relações culturais com a fauna e com a flora. Esse aqui é um livro que eu tive contato mais recente. Ele conta uma história esquecida e ocultada na história do Parque Nacional do Iguaçu, sobre 4 vilas de colonos que existiram dentro da área dessa unidade de conservação até a década de 80. E uma história ainda pouco sabida, pouco documentada nos documentos oficiais, e uma saga da história das famílias, de como eles chegaram até lá primeiro para estabelecer essas vilas, todo o processo de construção, de ocupação de um território que era totalmente selvagem, né, para eles, até o processo bastante traumático da desapropriação e da retirada dessas famílias da área do parque, a situação que eles se encontram hoje e como eles reelaboram todo esse processo que aconteceu, bem interessante. Aqui tem a minha tese de doutorado, né, sobre os sítios naturais sagrados do Brasil, inspirações para o reencantamento das áreas protegidas. Eu imprimi poucos exemplares, porque ela ficou bem grandona, né, tem 400 e poucas páginas, mas está disponível na internet para quem quiser conhecer. É uma obra pioneira aqui no Brasil também, abordar de forma abrangente esse assunto, conectando com os debates sobre as políticas de conservação da natureza internacionais e buscando trazer essas diretrizes para o nosso país, mostrando a riqueza de sítios naturais sagrados que a gente tem aqui no nosso território e a intrínseca relação que esses elementos, que esse fenômeno tem com as nossas áreas protegidas, as unidades de conservação, especialmente os parques. Então fica o convite aí para quem quiser conhecer.